Amém. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir, a palavra do Senhor. Todas as partes do culto são importantes. Aquele momento da nossa adoração é muito importante também. O momento das ofertas, importante. Mas esse momento agora, eu creio que aquilo que nós viemos fazer aqui também, nós viemos para trazer a nossa oferta de amor, viemos para adorar o nome do Senhor, mas nós viemos também para ouvir o Senhor falar conosco. Vamos ficar em pé aqueles que puderem, assim ninguém dorme, correto? Que às vezes a gente vem para cá de manhã trazendo até a nossa cama, né? Aí a gente não dorme, aí a gente senta, levanta, ajoelha. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu falei tanto do culto à tarde, esqueci de falar o horário, né? Também eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, coloquei no Face, mas eu esqueci de falar o horário. 15h30, viu, amados? 15h30 em ponto, a gente começa o culto. Às 15 horas, os intercessores, nós já estamos aqui. A gente vem às 15 horas para já estar orando. Mas às 15h30 nós começamos o culto. Amém? Tem sido uma bênção, viu? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus tem operado maravilhas aqui neste lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Quantos encontraram, digam amém. Levante a mão assim quem já encontrou, para eu ter uma noção. Amém. Tá. Tem pessoas que estão procurando, não tem problema, a gente aguarda. Importante que nós estejamos em unidade. Já tenho mais de 25 anos, já tenho 30 anos de evangelho. E às vezes... eu já fiz teologia, já fiz vários cursos. E às vezes eu me esbarro procurando também na Bíblia e na hora daquela aflição para encontrar, e às vezes eu não encontro. Amém? Glória a Deus, né? Então vamos ler a partir do 15. Eu quero falar de um assunto que foi pedido oração de manhã. A gente começa às 7h30, mas desde as 7 também nós já estamos orando. E uma irmã que estava aqui pediu... o pedido de oração dela foi para a abertura dos olhos espirituais, abrir a visão espiritual. E eu achei interessante que outra pessoa também pediu, e a palavra de hoje é essa, para que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual. O assunto é cegueira espiritual. O versículo 15 diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, esta é a Tua palavra, Pai. Nesta hora, Senhor, eu dispo-me de todo conhecimento humano, de toda sabedoria, para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar livremente
a tua igreja através da minha vida, Pai. Que esta palavra venha encontrar guarida, Pai, nos nossos corações, Pai. Nós que estamos aqui, Senhor, presencial, e que ela possa atingir também aquelas pessoas que estão online, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te oro, Pai, pedindo a tua graça e a tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja, podeis assentar. Eu não sei se já aconteceu com você, assim, de ter momentos de você procurar uma coisa e passar pelaquela coisa e não enxergar. Isso acontece às vezes comigo. Às vezes eu estou procurando o óculos, passo procurando o óculos, passo pelo óculos e o óculos está ali e eu não vejo. Às vezes o celular, eu estou procurando o celular. A minha irmã outro dia falou, coloquei uma capinha vermelha no meu celular, porque às vezes eu passo por ele procurando e não vejo. Isso acontece às vezes com a gente. Isso acontece também no mundo espiritual. Coisas que estão à nossa volta, mas nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque nós estamos cegos espiritualmente. Então, essa atitude da gente olhar e não ver e não enxergar, nós chamamos de cegueira espiritual. E esse texto que nós lemos é uma realidade disso que nós estamos falando. Nós vamos ver aqui duas cegueiras. Uma que é a do Eliseu e a outra ao contrário. Do Eliseu não, do servo de Eliseu, perdão, do servo dele. E a outra que é o Eliseu que pediu para cegar o exército inimigo. Então nós vamos estudar aqui dois tipos de cegueira. Mas antes nós vamos ver o que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. O meu título aqui fala assim, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Mas eu nem considero que ele adivinha, é o Espírito Santo que falava com ele. Deus é que falava com Eliseu. O rei da Síria, ele fazia guerra com Israel, está lá no versículo 8. Aí ele consultou os servos do Senhor dizendo, toda vez que a gente vai, eu estou parafraseando, tá gente? Não está escrito aqui com essas palavras. Toda vez que eu vou armar uma guerra contra Israel para tomar aquela cidade, deve ter alguém aqui no nosso meio traindo a gente que vai e conta para o rei de Israel. E o rei de Israel se prepara e a gente não consegue atacar aquela cidade. Então, todo ataque que o rei da Síria fazia, Deus revelava para o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu ia e passava aquela informação para o rei. Aí o que acontecia? O exército assírio era derrotado. E o rei ficou muito intrigado com isso. O rei da Síria. Tem alguém me traindo aqui. Então, o maior inimigo da Síria não era Israel. O maior inimigo da Síria era Eliseu. Aí eles organizaram um grande exército. Então, nós vamos capturar Eliseu. Porque alguém falou com o rei. Falou, olha... Ô rei, o problema é que aqui não tem ninguém traindo você. O que está acontecendo é que lá tem um homem chamado Eliseu, que na câmara, enquanto ele dorme, isso aí está no versículo 12, olha, e um dos seus servos lhe disse, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara antes de dormir. Então, quando o rei falava com o exército, Deus revelava a Eliseu e Eliseu avisava o rei de Israel. Então, o profeta que tornou o inimigo. Então, vamos capturar Eliseu. Aí eles prepararam para capturar Eliseu, que foi onde eu comecei a ler, onde eu começo a minha pregação, que não deixa de ser também uma batalha espiritual, que Satanás, não, a meu ver, a maior arma que Satanás usa contra o povo de Deus é o medo. Porque o medo é o contrário de ousadia do Espírito Santo. Ele coloca em nós medo. Nós temos recentemente essa pandemia aí. Quantas pessoas que poderiam estar aqui conosco, mas não estão por medo. Eu falo sempre, né? Pessoas, a gente vai na padaria, encontra lá na padaria, vai no mercado, encontra no mercado, vai na farmácia, encontra na farmácia. Até na praia, né, foram. Mas na igreja não pode vir.
E nós da igreja estamos com todo cuidado. A câmera não pega, né? Mas pode ver, está todo mundo de máscara, todos distantes um do outro, o álcool em gel na entrada. Às vezes eu deixo até o álcool em gel aqui também. Então, amados, o medo paralisa, o medo põe a gente cego. Às vezes é o dia que o Senhor preparou para trazer a bênção para você. Ah, eu não vou lá não, hoje eu não vou lá não, estou com medo. Então, às vezes é a hora que Deus preparou para trazer a sua vitória, para trazer o seu milagre, para trazer a sua bênção. Aí te paralisa, você não consegue enxergar. É o medo, a maior arma que Satanás usa. Mas aí Eliseu disse para ele: não temas, porque mais são o que estão conosco do que estão com eles. Eu imagino aqui que o servo de Eliseu deve ter pensado assim: Eliseu pirou, maior do que esse exército todo, aonde que eu não estou vendo? Está pirado, só pode, malucou. Como que tem um exército muito maior conosco do que o que estão com eles? Às vezes na nossa vida acontece isso. Às vezes o problema vem na vida da gente, a luta vem com tanta gente, vem como um rolo compressor, esmagando a gente, botando a gente às vezes até acamado, de medo de enfrentar aquela situação. E a gente está tão cego espiritualmente que a gente esquece daqueles versículos da promessa do Senhor. Eu vou para o Pai, mas o meu Espírito vai ficar com você. O meu Espírito faz morada dentro de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, o anjo, com letra maiúscula. O que é o anjo? Jesus acampa. A gente fala, os anjos do Senhor acampam, mas a palavra de Deus fala, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Deus manda um exército de anjos, cavalos, carros, cavaleiros. Hoje ele manda o quê? Bomba para nós, com o exército dele, para nos livrar dos ataques do maligno. Mas a gente esquece que Deus fez a promessa e Deus é fiel para cumprir. Aquilo que Ele prometeu para você, de te guardar, de te livrar, Ele vai cumprir. E por que você tem medo dessa tempestade que vem? Porque você não está enxergando o mundo espiritual. Então nós vamos aprender que a cegueira espiritual impede a gente de ver a realidade que nos cerca. É a primeira lição. A cegueira espiritual impede a gente de ver a vitória ao nosso lado. Impede de ver o exército de anjos que Deus já mandou. Impede a gente de ver uma equipe de intercessores que a gente pode contar, que vai entrar na presença de Deus, que vai guerrear junto conosco. A cegueira impede a gente de ver. Nós vemos aqui 2 homens que temiam ao Senhor. Um enxergando o mundo espiritual à sua volta, e o outro atacado pelo medo. Ele só enxerga o exército inimigo. E eu olho para esse texto, o que eu vejo? Eu vejo essa realidade na vida de muitas pessoas, de muitos crentes. Eu vejo muitos crentes nessa situação. Servem a Deus na verdade, vêm ao culto, estão ligados com Deus, mas vivem uma fé superficial. Não têm um testemunho para contar de experiência pessoal. Vivem o extraordinário dos outros. Vivem o milagre do outro. Mas não têm a sua experiência própria. Muitos crentes estão como igual esse servo de Eliseu. Está vendo só o inimigo, está vendo só o perigo, mas não consegue enxergar que Deus mandou um exército de anjos para nos ajudar nessa batalha, para pelejar na minha causa. Foi dito aqui, na presbítera Angélica, quando orou, eu fiquei ligada.
Deus falou com aquele povo: nessa peleja, vós não tereis que pelejar. Aquieta o seu coração, começa a louvar. E a vitória veio. Mas a gente não tem olhos abertos para vivenciar o mover do Espírito Santo de Deus. A minha oração nesta manhã era para que caia essa cegueira espiritual na sua vida, para você enxergar o mover de Deus na sua vida. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, que a cegueira espiritual, ela impede, a primeira lição, de ver aquilo que nos cerca. Mas a cegueira espiritual, ela impede também de fazer uso dos recursos que Deus já colocou na nossa mão. Eu já falei do contraste, né? Enquanto um estava com medo, desesperado, o outro estava confiante no Deus que pode fazer o milagre. Deus já colocou os recursos. Deus já colocou essa manhã de milagres para que você possa vir aqui buscar, para que você possa vir aqui orar, para que você tenha os intercessores que você pode contar, tenha a presença de Deus, tenha os levitas que tenha a incumbência de trazer a presença de Deus no culto, a trazer a arca do Senhor. Deus já preparou isso para você. Deus já preparou a tarde, Deus já preparou o culto da noite. Tem vários cultos na igreja, Deus já preparou tudo. Deus já preparou todos esses recursos. Deus já te ensinou sobre o jejum, sobre orar. São os recursos que Ele colocou na nossa mão. Mas esses recursos às vezes estão sendo desperdiçados. A gente levanta, acorda, não vou lá não, lá tem poucas pessoas. Nós tínhamos aqui 100 e poucas pessoas. Aí hoje nós temos aqui, não sei, 30 pessoas, 40 pessoas, não sei, 20 pessoas. Não vou lá não, lá tem tão pouquinha gente. Desperdiçando o recurso, uma oportunidade que você tem, às vezes, de entrar no teu quarto, no teu lugar secreto, e orar e falar com seu pai, com o nosso pai. Enquanto você está trabalhando também, você pode falar com o pai. Aí você, às vezes, está desperdiçando o recurso, está murmurando, está, às vezes, no WhatsApp falando mal dos outros, criticando a igreja do Senhor. Desperdiçando recursos, oportunidade passa na nossa porta, nós não podemos perder, nós não podemos desperdiçar os recursos que Deus já colocou à nossa disposição para sermos vitoriosos em nossas batalhas espirituais. Eu achei interessante que eu não preparei nenhuma ilustração para essa pregação, mas hoje pela manhã eu acordei cedo, estava vendo lá num grupo um texto que eu também não decorei, mas eu vou parafrasear ele aqui. Uma determinada pessoa, um fazendeiro, queria vender a fazenda dele, queria vender o sítio dele. E aí ele pediu a um poeta para fazer o anúncio do terreno dele, que ele estava insatisfeito naquele lugar. Ele não via beleza ali, ele já estava cansado, achava que aquele ali não tinha nem valor. Aí o poeta fez o anúncio e levou para ele o anúncio. E falou: vende-se uma propriedade, aonde o amanhecer é lindo. A gente pode ver o brilho do sol naquelas águas cristalinas, o cantar dos pássaros, o entardecer naquela varanda, aquela paz dentro daquela casa. Essa fazenda está à venda. Na hora que ele olhou o anúncio, ele falou: nossa, que beleza que eu tenho dentro de casa, e nunca prestei atenção. Aí quando ele encontrou com aquele poeta, o poeta perguntou para ele: e você vendeu o sítio? Ele falou: não, eu não vendi porque com aquele anúncio eu fui enxergar a beleza que eu tinha e não valorizava. Às vezes nós precisamos perder marido para dar valor. Eu já falei aqui para vocês, né? E eu vou repetir que eu gosto muito disso. Eu já tenho 40 anos de casado, né? Está aí meu esposo comigo aí, glória a Deus, uma bênção. Nosso casamento abençoado, blindado pelo Espírito Santo de Deus. Mas antes nunca foi assim, né? Antes não era assim. E eu ligava para ele, aí ele atendia ríspido e falava para mim: o que você quer? E ele também ligava para mim, era da mesma maneira. E eu chamava ele pelo nome e tal, aí uma das minhas irmãs mais velhas ficou viúva e casou novamente.
Aí ela começou a chamar o marido dela de amor, e dar as mãos, andava na rua de mãos dadas. E ela falou, tudo aquilo que eu não fiz no meu casamento, eu vou fazer com este agora. Aí eu falei, tá, eu não vou esperar a segunda chance, não. Eu vou fazer nessa chance. Peguei o celular dele e tirei lá meu nome, coloquei lá, amor. Aí quando eu ligo para ele, ele atende lá, vai ver lá, amor. Aí ele fala, oi amor, o que você quer? Mudou. Aí ele falou, oi amor, o que você quer? Outro dia ele mandou até um zap. Olá, bom dia, meu amor. Achei até bonitinho. Para que eu vou esperar a segunda chance, segundo casamento? É agora. A lua de mel é agora. É andar na rua de mão dada, é agora. É amor, é agora. Então, às vezes, é preciso do marido morrer para a pessoa enxergar que tinha um marido maravilhoso. Às vezes é preciso esperar a mulher morrer para ver que tinha uma esposa maravilhosa. Às vezes é preciso, do filho ir embora, da mãe embora, do pai embora, para você entender que tinha tudo isso dentro de casa e nunca valorizou. Então hoje eu quero que essa cegueira espiritual caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Que você comece a enxergar a bênção que você tem dentro da tua casa. Que você comece a enxergar que essa pandemia veio para te abençoar. Eu já contei aqui que uma irmã me procurou e falou, irmã, nunca pensei de comprar um carro zero. 3 anos que eu estou andando a pé e andando de carro velho. Essa pandemia me proporcionou a comprar um carro zero. Então do caos nós temos que tirar as bênçãos. Nós temos que procurar. Eu não disse aqui que quando a gente está passando por uma prova, tem um caminhão de bênçãos chegando? Não falei isso aqui? Está dura a prova, irmão. Olha lá onde está o caminhão de bênção. Tem caminhão de bênção chegando na minha vida. Tem caminhão de bênção chegando na sua vida. Pega aí que é de Deus. Tem um caminhão de bênção chegando. A prova está muito grande. Eu passei numa prova muito grande anteontem. Uma luta muito forte, mas eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso de força para levantar. Aí outro caminhão de bênção chegou. Tá vendo, irmãos, como é que é? É assim que Deus faz. Tem um caminhão de bênção chegando. A prova está dura, tem um caminhão de bênção chegando. A terceira lição que eu tiro nesse texto, que a cegueira espiritual nos impede de discernir o caminho. A cegueira espiritual pode nos impedir de discernir o caminho. E esse texto, ele nos mostra primeiro a cegueira do servo de Eliseu. E agora nós estamos vendo a cegueira do exército da Síria. Os olhos espirituais haviam sido fechados por Deus. Que aí Eliseu orou e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. E Deus feriu. Olha, gente, que autoridade no mundo espiritual da vida de Eliseu. Eu estava lendo esse texto e estou assim, meu Deus, eu tenho que buscar mais. Eliseu tinha o servo dele não tinha nem um pouquinho de interesse no seu discipulador. Eu creio que esse servo de Eliseu era um discípulo dele. Mas Eliseu foi um discípulo que quis tudo do seu discipulador. Eu quero tudo e muito mais. Eu quero a unção sua, Elias, mas eu quero dobrada. Eu quero 2 vezes. E esse servo de Eliseu aqui, está nem aí. Nós precisamos desejar do nosso pastor, do nosso discipulador, daquele que está de autoridade, sobre a autoridade da nossa vida, bênção dobrada. Eu quero tudo que ele tem, mas eu quero um pouco mais. Eu quero ir mais além. Mas ele não. Aí o que aconteceu? Elias, com essa autoridade no mundo espiritual, orou para abrir os olhos do servo dele e os olhos dele foram abertos. Agora Eliseu, orou para que cegasse o exército da Síria e Deus cegou. Os soldados já conheciam o caminho, mas não entenderam que estavam voltando para Samaria. E sabe que isso acontece com a gente? Às vezes nós perdemos até quando estamos no caminho certo. Às vezes nós estamos no caminho certo, mas nós não conseguimos discernir. Esse fato nos ajuda a compreender que quando nossos olhos estão fechados espiritualmente, você pode estar no caminho certo,
mas você não sabe. Temos visto muitas pessoas perdidas no casamento. Muitas pessoas que estão no casamento, mas estão perdidas. Sabe que casamento está no coração de Deus. Sabe que casamento é uma aliança que Deus fez. Sabe que casamento só Deus pode acabar. Só Deus que pode. O divórcio é a morte. Sabe de tudo isso, que é a palavra do Senhor. Ah, mas eu não aguento mais aquela esposa, eu não aguento mais aquele marido. Vai pagar preço. Vai pagar preço pela sua esposa, vai pagar preço pelo seu marido. A alma dele é cara para o Senhor. A alma dele é cara. Então, pessoas que estão perdidas dentro do casamento, pessoas que estão perdidas às vezes, sabe aonde, gente? Nos relacionamentos, eu já falei. Pessoas que às vezes estão perdidas na vida espiritual. Pessoas que estão perdidas na vida financeira. Deus tem muito mais para derramar na sua vida financeira, mas você está acomodado, está satisfeito com o que tem. Vive às vezes de empréstimos e mais empréstimos. Se perderam e não sabem discernir os perigos, as armadilhas, os laços que Satanás prepara. Você está no caminho certo, tem a palavra de Deus que te posiciona, mas você se perde porque você está cego espiritualmente. Aí eu faço uma pergunta: como podemos ter os nossos olhos abertos? Quando que nós podemos ter os nossos olhos abertos? Tá, pastora, eu não quero mais ficar cego espiritualmente. Eu quero que essas escamas caiam do meu, eu quero enxergar. Eu estou na prova, eu estou na luta, mas eu quero enxergar a vitória lá na frente. Eu estou na prova, eu estou na dificuldade, mas eu sei que tem uma bênção, mas eu quero enxergar, eu não estou conseguindo enxergar. Quando isso acontece? Quando nos rendemos ao Senhor. Quando nós clamamos pelo controle dEle nas nossas vidas. Quando nós nos rendemos ao Senhor. Rendição, esse momento de oração, de guerra, de batalha espiritual que nós fazemos aqui, a minha proposta é essa, até Deus mudar, é a nossa rendição. Senhor, eu estou sem forças, eu não quero mais lutar. É nesse momento, quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele mostra o mundo espiritual para a gente. Quando nós clamamos: Senhor, venha controlar a minha vida. Mas também quando nós deixamos Ele controlar as nossas vidas. Que às vezes a gente fala para Ele controlar as nossas vidas, mas a gente fala: controla, eu entrego minha casa nas tuas mãos. Eu entrego a minha família, mas ó, o meu filho aqui você não toca não. O meu marido aqui você não toca não, eu não aguento. Mas você rendeu, você entregou, você pediu para Ele controlar. Mas o Senhor só vem na sala. Aqui no quarto o Senhor não entra não. E às vezes nós fazemos isso. Nós não temos aquele momento de rendição ao Senhor completo. Quando nós deixamos Ele controlar todo o nosso ser. É difícil. A nossa carne é teimosa. A gente quer prevalecer. Por isso que essa luta da carne contra o espírito. Você quer uma coisa, mas Deus não tem aquilo para você. Mas você está na briga, você quer aquilo. Quando nós deixamos tudo isso acontecer, Deus abre os nossos olhos espirituais. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais e revelar o caminho certo. Mas o Deus deste século cega o nosso entendimento. Palavra de Deus, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cega o nosso entendimento. Aí quando você tem aquele momento de rendição ao Senhor, aí você pega o controle da sua vida. Você não entrega. Você pede para Ele controlar, mas você quer controlar. Você quer estar no trono, você quer estar mandando, você quer estar no comando. Tem que deixar Ele comandar. Gente, quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim também. A minha discipuladora está ali, ó, ela sabe. Que eu, quando quero uma coisa, eu luto, eu oro, eu peço a direção de Deus, é uma briga, mas que prevalece a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que prevalece na minha vida. É Ele que controla a minha vida. É Ele que sabe todas as coisas. Para concluir esse assunto, irmãos, eu quero
que o Senhor trate com você essa cegueira espiritual. Vamos ficar em pé? Sabe o que Jesus quer fazer com você? Ele quer pingar colírio nos seus olhos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer colocar colírio nos seus olhos. Ele quer colocar colírio nos meus olhos. Para que nós venhamos a ter entendimento do Espírito Santo. Para que nós tenhamos a revelação do Espírito Santo. Para que nós venhamos entender e viver a revelação do Espírito Santo. Será que tem coisas que estão acontecendo que eu não estou conseguindo ver? Amados, longe de eu me considerar um profeta Eliseu, de maneira alguma. Longe de considerar os intercessores, profeta Eliseu. Mas se você está nesse momento de cegueira espiritual, se você não está conseguindo enxergar, eu convido você para vir aqui à frente e fazer essa rendição ao Senhor. Fazer essa rendição ao Senhor. Nós vamos orar pela sua vida. Nós não somos profeta Eliseu de maneira alguma. Nós somos vaso de barro ainda trincado. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que o poder e a excelência dele. Se você está cego espiritualmente, precisa receber. Precisa que essas escamas caiam por terra. Que você venha fazer essa rendição ao Senhor. Amém? Eu queria convidar a pastora Carmen para vir fazer essa oração. Pastora Carmen, vamos orar para que os nossos olhos sejam abertos. E eu queria que vocês ficassem com 1,5 metros de distância, assim. Isso, a irmã já sabe, abre. Dá 1,5 metros. Amém, glória a Deus. E você pode chegar aqui ao intercessor, tá? Você pode chegar até o intercessor. Amém? Amém? Quem veio aqui à frente, pode chegar aqui no intercessor, para o intercessor orar pela sua vida. Amém, glória a Deus. Amém. Deus Santo Poderoso, que nesta manhã, Senhor, os teus anjos estão aqui conosco. Pai, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para trazer, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos, da tua igreja neste momento, Pai. Ó Deus, que o teu santo e poderoso e precioso nome venha derramar, Senhor, do céu, um colírio nesta manhã, Senhor Deus, trazendo, ó Pai, uma visão ampliada na vida de cada filho, de cada filha aqui nesta manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, que elas sintam, Pai, o teu toque agora neste momento. Pai, abre a visão, o entendimento, ó Deus, Senhor Deus, para que elas possam enxergar além, Deus, da visão natural. Pai, abre, Senhor, nesta hora. Espírito Santo de Deus, toca, anjos do Senhor, ministra, Pai, na vida de cada uma delas, mas que os olhos sejam tocados, Pai. Toda visão embaçada, nós repreendemos agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aquilo que está travando a visão das tuas filhas, dos teus filhos, Pai, em teu nome, nós quebramos agora, nós repreendemos agora, anulamos agora toda a atuação do inferno, trazendo cegueira espiritual na tua igreja, na vida desses que estão aqui à frente, e em nome de Jesus, Pai, que sejam abertos os olhos para a glória do teu nome, que eles venham enxergar as tuas bênçãos chegando na vida de cada um deles, venham enxergar, Senhor, a tua bênção, enxergar a grandeza do Senhor sobre a vida de cada um. Ó Deus, que os problemas venham diminuir e a visão venha ser ampliada para enxergar o teu poder sobre a vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem nesta manhã algo novo para acrescentar, e que teu colírio venha a ser pingado, ó Pai, nas
vista de cada uma, e a visão seja ampliada para a glória e poder do teu santo e precioso nome. Que elas venham receber do Senhor nesta manhã uma unção nova, papai, uma amplitude nova, uma visão de águia sobre a vida de cada uma dos teus filhos e das tuas filhas aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, sara toda cegueira espiritual, que elas possam enxergar, Pai, que o Senhor é Deus, que está junto, que tem condições, ó Deus, não em nós mesmos, mas no Senhor, de vencer todas as nossas tribulações, porque o Senhor é conosco. Dá esta certeza, dá esta visão nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, depois a gente encerra. Vamos louvar o Senhor por esta palavra que o Senhor ministrou, pelo que Ele falou conosco nesta manhã. Vamos louvar.